assumimos até agora. Tem algumas questões, né, que acredito que faltou um pouco de transparência da nossa parte a respeito do retorno, mas de acordo com a última decisão do CONDIR, o retorno ficou marcado para acontecer no dia 30 de maio, que também é o início do período letivo 2021/2. E haveria uma reunião ontem do CONDIR, no entanto, ela foi remarcada, pois não se via necessidade de abordar sobre o mesmo assunto. Então, a decisão de voltarmos presencialmente no dia 30 de maio permanece firme. Se o professor Rafael, que é o coordenador do curso, quiser esclarecer mais alguns pontos, pode ficar à vontade, professor. Boa noite, pessoal. Eu só queria esclarecer, talvez, principalmente para o pessoal que é ingressante no curso, como é que funciona essa questão de CONDIR, de colegiado de curso, e mais ou menos como a organização social e política brasileira. Nós temos os municípios, os estados e a presidência. Então, os municípios seriam o equivalente ao colegiado de curso. Nós temos 4 municípios no estado da FIC, né? E a direção da FIC, digamos assim, equivaleria ao governador e aos secretários de Estado. E o reitor equivaleria à presidência. Como é que funciona a questão? Uma decisão tomada em colegiado do curso de jornalismo, ela é encaminhada, ela pode ser encaminhada à FIC. Uma decisão de curso diz respeito às questões didático-pedagógicas do curso. Por que a gente não delibera, por exemplo, sobre questões de infraestrutura? Porque não é da competência do colegiado de curso. Cada instância dessas que eu expliquei para vocês tem uma competência. Então, as competências dedicadas ao colegiado de curso são referentes à relação estudante, professor, elementos de sala de aula, questões envolvendo o conteúdo programático, o PPC do curso, esse tipo de questão diz respeito à coordenação. E aí o colegiado de curso delibera a respeito disso. Por exemplo, plano de ensino. Se um professor planeja aplicar uma prova apenas durante todo o semestre e emitir uma única nota, é função do coordenador avisar esse professor numa reunião de colegiado que o plano de ensino dele não será aprovado. Por quê? Porque é função do coordenador preservar pela manutenção, pela eficácia das resoluções da UFAM dentro do curso. Então, as resoluções da UFAM dizem que todo professor deve aplicar, no mínimo, 3 instrumentos de avaliação em cada disciplina. Se o professor disser, eu vou aplicar só uma prova no final do semestre, não vai ter o plano de ensino aprovado. Entenderam a questão do colegiado? Então, o colegiado lida com essas questões. As questões que dizem respeito à carga horária de professor, que dizem respeito à pesquisa, extensão e à infraestrutura, são da competência da coordenação acadêmica, coordenação administrativa, que fazem parte da direção da FIC, Faculdade de Informação e Comunicação, que é composta de 4 cursos: Biblioteconomia, Arquivologia, Relações Públicas e Jornalismo. A FIC, ela não toma decisões sempre. Tem algumas decisões que competem à gestão e tem algumas decisões que competem ao conselho diretor, chamado, apelidado pela sua sigla, CONDIR. Quem compõe o CONDIR? Representante dos TAI, né, dos técnicos administrativos, representante de cada um dos cursos, e necessariamente quem ocupa esse cargo é o coordenador de curso. Então temos 4 coordenadores,
coordenação acadêmica. Aí temos mais umas cadeiras representativas, certo? Que são referentes à comissão de extensão, e, enfim, eu não vou me lembrar de todos, mas, enfim, nós temos algumas outras cadeiras representativas, mais o diretor da FIC, e mais o representante discente. Tanto no colegiado do curso quanto no CONDIR, existe uma cadeira com direito a voto do representante discente. No caso do colegiado de jornalismo, é a Cecília, a representante titular. E no caso do CONDIR, é a Ingrid, que é estudante de arquivologia, se eu não me engano. Muito bem. Várias discussões aconteceram a respeito do retorno presencial. O retorno presencial era para acontecer em 10 de janeiro desse ano. Não aconteceu em 10 de janeiro por duas questões. Uma de infraestrutura e outra de biossegurança. Por quê? Porque a UFAM disse, olha, para voltar presencial, e a gente já pode voltar presencial, cada unidade acadêmica, no caso FIC, cada unidade acadêmica deve fazer o planejamento do retorno gradual. Quando o professor Alan solicitou ao coordenador administrativo, que é o Faustino, para verificar a questão de infraestrutura ligada à biossegurança, se notou, por exemplo, que os totens para dispenser de álcool não admitiam o acoplamento do vidro, do pote, enfim, da embalagem do álcool que a UFAM comprou. Então, tu tinha o totem, mas não podia usar. E isso afetava diretamente a questão da biossegurança. Também, na época, estava se discutindo o seguinte, nós temos aí um processo de vacinação. Como é que essa vacinação vai ser cobrada? Quem vai cobrar? O professor vai na sala de aula, na porta da sala de aula, colocar a mão no peito do estudante e dizer, não, tu não pode entrar porque tu não tem carteirinha? Ou ele simplesmente encerra a aula se alguém insistir em entrar e não apresentar a carteirinha, ele encerra a aula penalizando os 40 estudantes que apresentaram a carteirinha por causa daquele um que não quis apresentar. Essa discussão não aconteceu só no âmbito do jornalismo ou da FIC, mas no âmbito da UFAM. Vários professores levantaram a questão, poxa, mas eu sou pago para ser professor. Eu até tenho funções administrativas. Agora, eu também tenho que pensar que, eventualmente, vai chegar um estudante que vai querer me agredir, porque eu estou cobrando a carteirinha dele. E vocês sabem que isso não é impossível de acontecer, correto? Sim, professor. Já aconteceram casos em que estudante agrediu o professor na rede pública de ensino por N razões. Então, os professores estavam nessa questão. Poxa, mas será que é minha função cobrar? Até que lá, pelas tantas, finalmente acoplaram essa função ao Icampus. Mas voltando. Então, era para voltar dia 10. Dia 10 de janeiro, tínhamos duas questões que impediam esse retorno. De lá para cá, as reuniões do CONDIR sempre levantaram. Opa, quando é que então a gente volta? Quando é que a gente senta para se reunir, para conversar a respeito dessa pauta de novo? E as reuniões do CONDIR acontecem, via de regra, uma vez por mês. Depois de solucionadas as questões de biossegurança, ou seja, de carteirinha ser anexada no Icampus, de termos dispensers funcionando com álcool disponibilizado, uma questão ficou gritante e foi tomada pela FIC, pelo CONDIR, como impeditivo para o retorno às aulas. O que aconteceu? Há muitos anos, há mais de um ano,
as salas de um outro bloco, que não esse Erasmo Linhares, que é o que o pessoal do jornalismo costuma utilizar, existe um outro bloco ocupado pela FIC, tá? Este bloco ocupado pela FIC tinha 5 salas, 5 ou 6 salas. 2 ou 3 dessas salas estavam em uso por parte do mestrado em sociologia, mestrado... Não vou saber precisar para vocês qual era o mestrado que estava ocupando. Mas eles tinham uma secretaria, que nem a secretaria da FIC, funcionando lá, a sala do coordenador. Tinha uma sala em que eles estavam guardando equipamentos e material lá do mestrado. E essa briga acontece, se arrasta há mais de um ano. Por quê? Porque aí a FIC não botava o pé na porta. Pedia, vocês podem entregar as salas? E eles diziam, não, a sala está sendo ocupada. Aí a briga foi para o CONSUNE, que é o Conselho Universitário. Olha, nós temos direito a essas salas estavam emprestadas para o mestrado, agora a gente precisa das salas e eles não querem devolver. O CONSUNE determinou, as salas precisam ser devolvidas. Bacana. A FIC chegou lá para o mestrado e disse, olha, nós temos a determinação do CONSUNE aqui, vocês têm que devolver. Mas a gente não tem para onde ir. O CONSUNE só vai criar um problema, nos tirar da sala e não dizer para onde a gente vai. A gente não vai sair. A bronca foi para o reitor, para a reitoria. Olha só, eles não estão cumprindo uma determinação do CONSUNE. O reitor disse, não, mas quem tem que decidir isso é o, sei lá, CONSAD. E aí ficou nesse jogo de empurra-empurra aí, de quem é a responsabilidade de fazer a coisa acontecer, até que, num determinado momento, o CONDIR se reuniu e disse, vamos dar um ultimato. Nós temos a prerrogativa de uma decisão do Conselho Universitário, nós temos a documentação que diz que aquela sala é de uso da FIC, que nós instalamos, que nós dizemos como a sala deve ser utilizada, e se eles não nos entregarem a chave, a gente chega lá, arromba a porta, muda a fechadura e vamos tirar aquilo lá de dentro, vamos entregar na sala, porque eles tinham outras salas ocupadas em outros lugares. Vamos entregar na sala da coordenação, vocês se virem onde vocês vão colocar e a gente vai reformar. E foi isso que foi feito. Então a FIC chegou lá com o Alan, o Faustino, o Ellison e o Rangel. Abriram a porta, né? Tiraram os equipamentos de lá de dentro, entregaram para a coordenação do mestrado, fecharam a porta e, bom, agora essa chave é nossa. Bacana. Só que a sala tinha um balcão, não tinha quadro. Aí solicita para a prefeitura do campus, precisamos reformar aquelas salas, transformando em salas de aula. Eles têm que derrubar as divisórias, montar outras divisórias, instalar o quadro, aí transportar classes para lá, cadeira com braço, para os estudantes poderem assistir às aulas. Tudo isso foi feito ao longo do processo, e isso está se arrastando, janeiro, fevereiro, março. Bom, aí as salas estão com as classes, estão com o quadro, estão prontas para serem usadas. Vamos entrar lá e vamos ver se funciona. O ar-condicionado, o equipamento de ar-condicionado que tem dentro dessas salas é do tipo gaveta, aqueles quadrados. Eles são muito antigos, não funcionam. Resultado, vocês imaginem colocar 40 pessoas dentro de uma sala de aula que não tem, e a arquitetura dos blocos da UFAM não é projetada para ventilação cruzada, tanto é que as janelas são mais altas, elas abrem assim, né? Então não entra ar circulando dentro da sala para sair pela porta, mesmo que tu deixasse a porta aberta. Resultado, tu tem insalubridade. Deixar a sala fechada e mesmo que deixe ela aberta, não tem circulação de ar. E não tem ar-condicionado. Então tu tem a somatória do calor com o problema de aglomeração de pessoas. Ainda tínhamos um problema estrutural, de infraestrutura, para voltar às aulas. Bom, este bloco
será ocupado especificamente pelo curso de biblioteconomia, com as turmas de biblioteconomia. Aí, na reunião do Condir, a professora Guilhermina levantou, e foi uma das que defendeu essa ideia. Olha, eu acho que ou volta todo mundo ou não volta ninguém. Por quê? Porque nós somos FIC. E se a gente não pegar junto nas causas da biblioteconomia, amanhã ou depois vai ser o jornalismo, relações públicas, ou arquivologia, que vai ter uma pauta, e essa pauta não vai ter apoio, nem de professores, nem de estudantes. Bom, essa é uma visão que eu chamo de corporativismo, de fortalecer a ideia de FIC. Num determinado momento, a ideia era que não volta ninguém, então, ou volta todo mundo ou não volta ninguém, então foi votado, e na votação ficou decidido, então não volta ninguém, porque essa é uma bandeira que a gente levanta tentando pressionar de alguma forma o FAM, para que a UFAM olhe para as nossas necessidades. Para a gente voltar, a gente tem que ter estrutura. Rafael falando, não é coordenador de curso, isso é uma opinião. Eu achei que num determinado momento pudesse servir como pressão. Eu hoje penso diferente. Eu hoje acho que uma pressão poderia funcionar de uma maneira mais eficaz se voltássemos ao presencial e os estudantes de biblioteconomia, não tendo sala de aula, ocupassem a reitoria, junto com os professores. Eu acho que isso serviria como uma pressão mais eficaz do que esse corporativismo, em que jornalismo, arquivologia e relações públicas não retornam. Mas não é só lá que tem problema no ar-condicionado. Tem duas salas ali do Erasmo Linhares que também estão com problema no ar-condicionado. Um funciona e o outro não. Nesse meio tempo, vocês precisam entender que como é que funciona a situação na estrutura pública. Precisa manutenção no ar-condicionado? Quem tem que fazer isso é uma empresa especializada. Essa empresa é contratada por edital. E esse edital, ou pregão eletrônico, seja lá o que for, ele é feito de uma maneira menos ágil do que na iniciativa privada. Porque precisa passar o edital pela assessoria jurídica para saber se está tudo correto, aí joga na internet, espera a manifestação dos interessados, vê o credenciamento desses interessados para ver se eles atendem à prerrogativa de prestar serviço ao poder público, porque a União não contrata qualquer empresa. Se tu estiver devendo imposto de renda, por exemplo, ela não contrata. Aí, depois de verificada toda a burocracia, aí a gente vai para a análise das propostas dessas empresas, ganha a que tiver o menor valor, né, ou o menor preço ou o maior valor agregado. E aí essa empresa tem 30 dias para se manifestar depois de vencer o edital, se ela vai querer mesmo assumir a bronca, e depois disso mais 30 para começar o serviço. A gente não tinha, até 10 de janeiro, empresa para manutenção do ar-condicionado. O mesmo processo se dá com a compra de ar-condicionado. Só que a compra de ar-condicionado só acontece mediante diagnóstico da empresa especializada. Não é o professor que diz que tem que comprar um ar-condicionado novo para a sala. É essa empresa que levou 60 dias para ser contratada que precisa fazer o diagnóstico em toda a UFAM de quantos ar-condicionados ela precisa comprar. De novo edital, quem é que vai fornecer, credenciamento desses fornecedores, aí 60 dias para entregar, para depois instalar. Aí entra um planejamento da empresa contratada de quais os blocos ela vai atender numa sequência dentro de um cronograma de serviço. É isso que está atrasando para que o bloco da biblioteconomia fique funcional. Então, para vocês entenderem o trâmite burocrático. Bom, nesse meio tempo, como eu disse, eu mudei de opinião. Mas por mais que eu mude de opinião, eu tenho que representar a opinião do colegiado.
Essa opinião do colegiado eu posso coletar de várias maneiras. Eu posso perguntar abertamente numa reunião de colegiado, mas eu posso também pegar um documento em que cada professor diz como ele pretende ministrar a sua aula. Considerando que existe a vigência de uma portaria que estabelece que cada professor escolhe se vai ministrar remoto, híbrido ou presencial, eu consigo entender esse pessoal quer o presencial ou não quer o presencial. Nenhum professor do jornalismo colocou presencial. Colocaram ou híbrido ou remoto. Certo? Então, o jornalismo não quer que eu vote presencial, ainda que eu, Rafael, sinta falta do contato, da presença em sala de aula. Eu acho que didaticamente se ganha muito com esse processo. Mas eu não estou votando eu, Rafael, estou votando eu, jornalismo. Então, quando eu vou para a reunião do CONDIR, eu tenho que transmitir, transparecer esse posicionamento do curso. Muito bem. Lá na reunião de colegiado, sempre houve a possibilidade do representante discente manifestar a sua opinião, só que, como um processo democrático, ele vai ter um voto, o dele. Se ele convencer as outras pessoas através dos seus argumentos, pode ser que ele consiga mais votos, pode ser que não. O mesmo acontece no CONDIR. Ora, os estudantes, sei lá, dos 500 estudantes da FIC, 300 responderam uma pesquisa que querem voltar ao presencial. Bom, tu tem o lastro do documento, tu tem o número de matrícula de todo mundo que respondeu, tu tem uma estatística, ok. Agora, a Ingrid chega lá e dizer vários estudantes querem voltar ao presencial, vários e nada é quase a mesma coisa. Porque o que é vários? Para mim, não é vários para o Vitor Hugo, por exemplo. 3 para mim é vários. Para o Vitor Hugo, menos de 200 não é vários. Então, não serve, eu acho, não serve em precisão. Os argumentos têm que ser muito bem construídos, tanto no colegiado quanto no CONDIR, para que eles consigam angariar votos dos outros conselheiros. Na medida em que isso vai à votação, eu, por exemplo, Rafael, na última reunião, eu me abstive. Eu não votei nem contra, nem a favor. O que isso quer dizer? Eu acho que deveríamos ter uma discussão maior. Não, na penúltima votação. Eu acho que isso deveria ter uma discussão maior. Eu apresentei esse argumento de que, olha, pessoal, nós temos aí 100 e poucos alunos, 160 alunos do jornalismo. Grande parte das manifestações que me chegam são pelo retorno ao presencial. E o híbrido resolveria em grande parte. Eu, inclusive, questionei na reunião do CONDIR. Já foi feito um planejamento? Por quê? Porque no jornalismo, especificamente, nós temos, digamos, 10 disciplinas. Dessas 10 disciplinas, 3 vão continuar remotas, ok? Totalmente pelo Google Classroom e pelo Google Meet. 7 delas apontam, e são números hipotéticos, tá? É só para usar como exemplo. 7 pretendem fazer híbrido, ou seja, alguns encontros presenciais. Ora, se a gente sincronizasse o cronograma dessas 7 disciplinas, nós poderíamos usar 2 salas de aula. No máximo 3. Porque numa semana a gente tem tais e tais disciplinas ocupando e na semana seguinte outras disciplinas, né? No mesmo dia. Então, na segunda-feira da primeira semana, primeiro e terceiro período. Na segunda-feira da segunda semana, quinto e sétimo período. E nós resolveríamos a questão do ensalamento. Eu questionei isso no CONDIR e me foi dada a resposta. Nós já fizemos esse levantamento e não dá certo. O levantamento não foi apresentado no CONDIR. E eu tive que me contentar com essa resposta. Nesse sentido, eu não concordei com o processo. E aí eu me abstive. Eu acho que temos poucas informações para tomar um posicionamento, contra ou a favor. Isso na penúltima reunião. Na última reunião,
o Luiz provocou essa pauta, foi ele que sugeriu antecipar a discussão antes do dia 7, certo? E colocou como acréscimo de ponto de pauta, foi votado e os conselheiros decidiram. Beleza, vamos discutir antes do dia 7. Quais são os argumentos? O que chega para ele e que ele apresentou na reunião do Condir? Vários estudantes voltaram para as suas cidades, deixaram as suas moradias em Manaus e dizer assim, ó, semana que vem começam as aulas presenciais, é criar um problema para esses estudantes, que não vão ter tempo hábil de se programarem para retornar a Manaus, encontrarem um lugar para morar, reestruturar as suas dinâmicas. E vejam, a gente, nesses argumentos apresentados pelo Luiz, levou em consideração apenas essa questão. Não levamos, por exemplo, em conta o fato de que a pandemia provocou, por exemplo, a perda de muitos empregos, inclusive dos pais dos nossos estudantes. E vários dos estudantes começaram a trabalhar na pandemia para incorporar alguma grana ao orçamento familiar. E, infelizmente, nesse contexto de excepcionalidade, eu tenho vários estudantes que estão trabalhando no horário de aula. Se essa decisão fosse mais faca na bota, menos humanizada, seria bom, a escolha foi tua entre estudar, trabalhar no mesmo horário, eu não tenho nada a ver com isso, o meu compromisso eu estou cumprindo, então te vira. Poderia ser assim? Poderia. Mas isso, de certa forma, é uma sacanagem, né? Porque a gente não leva em conta que estamos vivendo em tempos de exceção. E que tempos de exceção exigem posicionamentos excepcionais. Que a gente leve em consideração o aspecto humano desses condicionamentos a que nós fomos impostos dentro desse processo de pandemia, tá? Isso só para citar um exemplo. Então, na última eleição, realmente a gente precisa, tem que dar tempo hábil para esse pessoal reorganizar a vida, certo? Então, quem sabe vamos estipular, não nesse finalzinho, porque esse finalzinho daria uma correria para ter 1 ou 2 encontros, o que didático-pedagogicamente não faria tanta diferença, já que a gente perdeu muito, quase um semestre inteiro, né? A diferença desse tempinho que permitiria 1 a 2 encontros presenciais não é tão significativo quanto se a gente tomasse essa decisão no início do semestre. Então, levando esses elementos em consideração, foi feita uma votação e eu entendi, por aquele documento assinado pelos professores, mais um percurso de discussão dentro do Condir, que seria bacana, então, votar a favor de um retorno presencial a partir do dia 30 de maio, início do próximo semestre. Porque aí a gente abre mão daquela outra discussão, ou pelo menos supera ela. A discussão de que, sem sala de aula para biblioteconomia, ninguém volta. Superamos isso com o posicionamento de vamos voltar, tendo sala ou não. Aí o que a biblioteconomia vai fazer? Provavelmente vai haver uma mobilização discente, docente, para exigir da reitoria uma solução para o problema. Neste momento, o que nós temos é uma superação desse impasse. Nós temos alguns outros impasses pela frente. Por exemplo, hoje aconteceu uma reunião para definir se os professores podem ou não podem escolher o sistema remoto. A discussão não chegou ao fim. Tanto é que o ponto de pauta vai ser retomado na segunda-feira. E essa é uma decisão que não compete nem ao curso de jornalismo, nem à FIC. É de âmbito UFAM. Se a UFAM tomar uma decisão, essa decisão vale para todos os professores da UFAM. E aí contempla os professores de jornalismo. Então, quer eu queira, quer eu não queira, eu só posso gerenciar sobre o meu sistema de ensino. Eu não posso arbitrar
para outro professor o que ele deve ou não fazer, porque a UFAM está apontando neste sentido. É uma minuta que será apreciada. Se essa minuta for aprovada, então o que ela está indicando hoje no texto é que os professores possam escolher para 2021, 2, que eles possam escolher entre híbrido e presencial. Remoto não pode mais. Salvo o caso dos professores com comorbidades. A princípio é isso. Vejam que o contexto é complexo. São muitas variáveis sendo colocadas em jogo e mesmo no CONSAD, CONSUNE, nessas instâncias existe uma representação discente. Então, se vocês têm um posicionamento e querem manifestar, manifestem para o representante de vocês. Discutam nas instâncias acadêmicas, discentes, para que a voz de vocês seja ouvida. Dito isso, o que nós temos de apontamento é, provavelmente, a partir do dia 30 de maio, voltaremos ou com presencial ou com híbrido. Isso depende da minuta a ser aprovada pela UFAM e depende também de não haver outra reunião do CONDIR voltando atrás, porque isso também pode acontecer. Fica claro esse panorama geral para vocês? Alguém tem alguma pergunta a esse respeito para fazer para mim? Eu tenho, professor. Então faça, Nayá. Nayá, boa noite, professor. Eu tenho várias dúvidas, na verdade. Não entendi muito bem a discussão, mas eu estruturei aqui basicamente as minhas dúvidas. Beleza. A primeira delas, para fazer sentido, eu acho que não só para mim, mas para as outras pessoas da minha turma que também estão com a mesma dúvida, e talvez até os calouros e os calouros dos calouros. A dúvida em relação à questão das salas de aula. Eu entendo, né, que a gente passou alguns anos longe da faculdade, que ela ficou parcialmente abandonada, né? A gente sabe o que aconteceu, a gente sabe que tiveram salas que foram invadidas, salas que ficaram abandonadas, mas quando a gente saiu da FIC em si, da Faculdade de Informação e Comunicação, todas as salas de aula estavam estruturadas, elas tinham mesas, cadeiras e lousas. E aí eu lembro que você comentou, né, sobre algumas salas que estavam tendo aula nesse momento que não estamos tendo, né, não possuíam essa estrutura. E aí eu queria entender melhor o que aconteceu. Se a gente está falando das salas de aula da Faculdade de Informação e Comunicação ou das salas de aula do bloco do Maripiranga, que era onde antigamente os alunos de biblioteconomia tinham aula. Eu não entendi direito, eu acho, a pergunta. Mas vamos tentar explicar o contexto. Tá. As salas do Erasmo Linhares, que é onde o curso de jornalismo hoje tem aula, nós temos 2 salas em que o ar-condicionado parou de funcionar. Ele parou de funcionar e nem o professor, nem o técnico administrativo tem competência para dizer o problema é na placa, o problema é no condensador, o problema é no... A gente não tem competência para isso. Quem tem competência para isso é uma empresa. Só que as empresas são contratadas por tempo determinado. O último contrato venceu em novembro, se eu não me engano. E em dezembro eles iam contratar outra empresa. Só que são processos assim, que demoram. Aí, digamos que na segunda semana de dezembro eles tenham determinado, é essa empresa que a gente vai contratar. Entra em recesso até o início de janeiro. Aí, início de janeiro, retoma o processo para apresentação de documentação, para fechamento de contrato, que tem que ser assinado, aquela coisa toda. Aí a empresa assinou o contrato, ela tem um tempo para se ajustar às necessidades da UFAM. E por exemplo, a empresa que pode vencer pode ser de São Paulo. Aí ela tem que vir para cá, depois de vencer e depois de assinar o contrato, para contratar as pessoas que prestarão o serviço em loco. Entendi, professor. Desculpa interromper. Essa parte eu acho que, pelo menos para mim, ficou clara do ar-condicionado. A dúvida era, estamos com falta de estrutura em relação
a parte interna das salas de aula, por exemplo, mesa, cadeiras, lousas, porque essa é a minha dúvida, porque quando nós saímos da faculdade, nós possuíamos toda essa estrutura na FIC. No Maripiranga, realmente, a estrutura, desde que eu entrei na UFAM, anos atrás, sempre foi precária. Mas na FIC nós tínhamos toda uma estrutura bem completa, inclusive. Todas as salas, te respondendo, de todos os blocos que estão sob responsabilidade da FIC, tem cadeiras e tem quadro hoje. O que nós não temos é ar-condicionado funcionando. Entendi, perfeito. Em 2 salas do Erasmo Linhares e nas 5 salas do outro bloco usado pela biblioteconomia. Entendi. O outro ponto, você meio que já esclareceu, né? Porque eu tenho contatos com as turmas de RP, e eu estava na dúvida justamente porque toda a galera de RP já está se organizando para voltar para o presencial no dia 30 de maio. Isso já é algo que eles estão cientes que vai acontecer. E a minha dúvida não é sobre esse retorno em si, porque eu acredito que se eles vão voltar, a chance da gente voltar também é muito alta. A minha dúvida é sobre a questão de biblioteconomia. Porque, assim, não querendo diminuir e menosprezar o ponto deles em nenhum momento, mas quando nós migramos para o bloco da FIC, porque antes o bloco não existia, migramos para o bloco da FIC, biblioteconomia ficou no Maripiranga, que é o bloco que fica atrás da FIC. Eu não sei dizer, obviamente, porque eu não sou da coordenação nem nada do tipo, se já existia algum tipo de mobilização, de movimentação para que biblioteconomia se integrasse ao bloco principal da FIC, mas eu lembro que nós ficamos, eu acho que pelo menos uns 2 anos estudando com eles lá e utilizando algumas das nossas salas quando não tinha aula, então quando tinha alguma sala livre. Mas eu não lembro de ter esse tipo de mobilização na época. Então, o que pega para mim nesse momento é por que essa mobilização está sendo agora, se a gente já estudou um bom período dessa forma e todos se entendiam muito bem. Tá. Hoje, o que nós temos? O ensalamento dos cursos de RP e jornalismo no Erasmo Linhares. O que nós temos hoje para essa integração é um projeto e uma promessa da reitoria para a construção, a partir de 2022, e essa construção pode demorar até 2 anos, de um outro bloco para a FIC. E neste bloco, então, termos salas e auditórios e laboratórios e sala de grupo de pesquisa e ainda a previsão de outros cursos, certo? Isso é o que nós temos hoje. Eu não posso te dizer a respeito do que aconteceu antes de agosto de 2019, quando eu entrei na UFAM e na FIC. E também não tenho conhecimento sobre as discussões que acontecem em âmbito de Condir antes da minha entrada na coordenação, porque eu não participava das reuniões. Então, existem informações que eu posso te passar, outras não. O que acontece hoje é que os cursos de RP e jornalismo têm as suas salas dentro do Erasmo Linhares. E que o pessoal de arquivologia, que é o curso à noite, né, também usa o Erasmo Linhares. Mas o pessoal da biblioteconomia, que tem horário no mesmo horário, tem aula no mesmo horário de RP e de jornalismo, acabou ficando com as salas daquele bloco que era ocupado pela FIC. Se vai continuar assim, se esse segundo bloco da FIC vai sair mesmo do papel ou não, eu não sei te dizer. Existem várias frentes de mobilização para que haja uma integração maior da FIC. Agora, elas são palco de disputa política, não é político-partidária, mas de uma política no âmbito do trabalho, uma política institucional, certo? De quem pode mais, quem tem o poder de veto, quem tem o poder de autorizar, capital simbólico envolvendo nessas discussões. Então, se isso vai acontecer e quando isso vai acontecer, dependem de variáveis que não me dizem respeito, porque é uma negociação FIC, UFAM, reitoria. Consegui te explicar? Conseguiu, sim. A minha dúvida maior era em relação a essa movimentação de biblioteconomia justamente agora no retorno das aulas, né? Porque para mim não faz o menor sentido
uma faculdade que já estava tendo aula em outro bloco anteriormente reclamar justamente nesse momento. E a gente se prejudicar, né? Não só a gente, mas a RP também. Essa é a minha indignação, digamos assim, né? Mas eu entendo que é algo que talvez não caiba só a você, nem só a coordenação. É isso aí. Lucas, eu acho que estava na fila. É uma pergunta para mim, Lucas? Sim, o Lucas e após o Lucas, o Valdir. Professor, uma dúvida que eu tinha é que se o problema, principalmente, no caso do problema estrutural dos ar-condicionados, se o problema era mais urgente, já que a gente estava em vias de voltar logo, eu não sei se o senhor vai ter essa informação, mas assim, a faculdade, a universidade não podia ter usado do expediente da dispensa de licitação para conseguir contratar uma empresa com mais antecedência? Não, porque a contratação não é feita pela faculdade, é feita pela UFAM, primeira questão. E segunda questão é que isso está sendo apontado desde outubro do ano passado. Mas como eu disse para vocês, tudo é política. A não contratação de uma empresa, não pagar mensalmente essa empresa para dar manutenção no ar-condicionado em salas de aula que estão fechadas por conta de uma política de distanciamento social, significa economia para o fã. Ora, vocês não vão querer, uma questão lógica, que a UFAM fique pagando por um serviço que ela não utiliza. Aí ela vira vidraça e será apedrejada por estar pagando por uma empresa que dá manutenção no ar-condicionado de salas de aula que estão fechadas. Aí ela resolve, então vamos deixar terminar esse contrato e a gente passa a discutir isso quando se pensar em voltar. Porque pode ser que essa pandemia se alastre por mais 3 anos. Né? Havia uma incógnita, questão de ondas e a questão de variantes, Omicron, não sei o quê. Aí a UFAM está nesse compasso de espera, o contrato vence e ela não faz uma nova licitação, ou ela até faz, mas leva o tempo natural de 2 meses, 3 meses para a contratação da nova empresa. Esse é o contexto que a gente tem que enxergar. A FIC não contrata ninguém. A FIC, no máximo, diz, olha, o ar-condicionado das salas de aula não está funcionando. E se nós voltarmos ao presencial, a FIC não volta porque não tem condições de ficar dentro da sala de aula com 40 estudantes mais um professor, fechados das 8 ao meio-dia no Amazonas. Não tem como. E as nossas salas de aula não têm ventilação cruzada. Isso foi feito pelo coordenador administrativo. Além disso, cabe à reitoria, cabe a outras instâncias. Consegui te responder, Lucas? Sim, sim. Outra coisa que eu queria falar é sobre o que o senhor falou sobre alunos de estarem trabalhando. Eu atualmente estou estagiando à tarde no portal e a home office. Uma sugestão que eu queria saber se poderia levar a reunião depois com os professores é se, mesmo que a gente volte para o presencial, pelo menos as aulas da parte da tarde se mantenham remotas. Porque aí alguns alunos que trabalham, a maioria dos alunos que estagiam ou trabalham é pela parte da tarde. Então, alunos que não seriam prejudicados, eles poderiam tanto cursar as aulas, quanto fazer o seu trabalho. Assim, aulas como as matérias de tópicos 1, 2 e 3, que são realizadas à tarde, as optativas, que são realizadas à tarde, e também algumas aulas extras para alunos que estão desperiodizados. Essas aulas do período da tarde poderiam continuar em formato remoto. Vocês, como discentes, têm sempre voz no colegiado. Eu acho que é uma excelente pauta para ser apresentada na nossa reunião de segunda-feira. Cabe a vocês se organizarem, formalizarem essa proposta, escreverem para ela ir para a reunião estruturada, apresentar, solicitar e pedir um posicionamento, uma deliberação. Isso é acrescentado lá nos informes. Olha, o Cajor, agora nos informes, tem uma inclusão de pauta. A inclusão de pauta é essa aqui, ó, apreciação da modalidade das aulas ofertadas no turno vespertino. O colegiado aprova essa inclusão de pauta? Aprova, beleza, ela vira o ponto 5 da reunião. Aí o representante discente vai dizer, olha, os estudantes estão solicitando assim, assim, assado, por causa disso, daquilo, daquele outro. Pedimos um posicionamento favorável a essa solicitação por parte do colegiado.
Os professores vão se manifestar, eu sou contra, eu sou a favor, eu sou contra, eu sou a favor. Se faz a votação e, terminada a votação, há uma deliberação por parte do colegiado. E aí, o professor que votou contra, ele vai ser chamado a acatar um posicionamento de colegiado, porque é um posicionamento coletivo dentro de um processo democrático. Se a gente não discute isso e não há uma deliberação de colegiado, cada professor escolhe o seu. Acho excelente vocês levarem isso para a reunião de segunda-feira. Respondido, Lucas? Sim, senhor. Professor, só uma consideração sobre a pauta, a sugestão do Lucas. A gente deveria fazer uma pesquisa geral com os estudantes de jornalismo para saber como eles pensam. Acho que constitui, que dá solidez ao argumento. Certo, então a partir de amanhã a gente já vai estar encaminhando essa pesquisa sobre manter as disciplinas da tarde em remoto. Claudir? Oi, professor. Eu vou passar a vez para a Ana primeiro, que eu acabei me ocupando aqui, mas eu já pergunto. Tá bom. Ana? Oi, professor. Boa noite. Então, eu queria trazer alguma coisa que a Nayá, uma pessoa no comentário, falou também. Questão de biblioteconomia e tal. Eu vou ser bem sincera aqui. Eu só fiquei sabendo disso hoje. Assim, para ser sincera, não sabia que biblioteconomia estava meio que pedindo assim, essa volta. Não quero desmoralizar nem nada. Eu sei que o pessoal deve ter sua própria luta, suas próprias dificuldades. Mas, assim, a minha turma, eu sou representante do 7º período. Minha turma está num período que é só TV, eu sou o nosso professor. A maioria das nossas matérias precisavam de um apoio presencial. Isso ninguém pode negar, porque está sendo muito difícil a gente levar esse período. E alguns professores, quando estava voltando no início, a professora Cristina, por exemplo, disse que ia continuar remoto, com ela, ok, porque a disciplina dela é mais teórica, e a maioria queria híbrido. E híbrido não necessariamente é toda semana você estar lá na faculdade, você pode fazer uma escala, né? Então, assim, mesmo que tivesse faltando 2 salas no Erasmo, eu não sei como funciona isso, mas, assim, a UFAM tem vários blocos e poderia ter sido organizado isso. E eu acho que essa assembleia está acontecendo tarde demais. A gente devia ter tido essa assembleia quando começou esse problema de ficar, porque, assim, eu só ficava sabendo idiomas 30 dias, idiomas 15 dias, idiomas 30 dias. E eu acho que eu respondi uns 2 formulários sobre volta presencial do curso de jornalismo. A minha turma fez uma lista, acho que essa semana também, a gente já está em abril, aí falaram que volta em maio. Então, assim, a gente fica prejudicado porque um curso estava sem sala, que podia estar cada um resolvendo a sua briga, assim, me desculpe, mas estou sendo bem sincera. E a gente foi muito prejudicado esse período, muito mesmo, assim. A gente sempre estava na esperança de voltar porque a gente precisava de apoio presencial. A gente precisava de aparelho, a gente precisava de lugar. E, assim, é desgastante. A gente está, desde o 5º período em aula remota. E é muito desgastante ter aula remota e continuar com trabalhos e fazer tudo isso. Então, quando a gente pensou que ia voltar, surgiu tudo isso. Eu acredito que foi criando uma bola de neve e uma falta de organização, assim, que poderia ter sido mais discutida. Eu acho que ficou muito, muito reclusa a coordenação, a diretoria, não sei. E eu acho que levar o que os períodos principalmente levam em consideração é muito importante, porque cada período tem a sua realidade. O nosso período é muito prático. O período antes do nosso pode ser maioria teórica e ficar remoto é ok, entendeu? Então, e é isso. As pesquisas que fizeram com a gente não levaram a nada, assim, porque a gente só fica sabendo realmente na base da fofoca, me desculpa, mas é que esse negócio de bioteconomia, eu não sabia que a gente não estava voltando, porque se não volta um, não volta todos. Isso para mim foi assim, o cúmulo, porque é o que o senhor falou, você mudou de ideia no final, porque percebeu que não faz sentido. Então,
É isso, eu acho que é mais para expressar uma opinião do que perguntar, porque eu acho que não tem mais o que fazer, a gente já está indo para o final do curso, já vai ter TCC, então não tem mais chorar pelo leite derramado e tal. Eu só acho que deviam reorganizar para os próximos períodos terem a sua oportunidade de viver a FIC, né? De viver o FAM, de fazer os seus trabalhos. Então, é isso. Ana, eu concordo Professor, contigo, mas Professor, eu acho que é Rafael. importante demarcar, só um minuto, Valdir, demarcar algumas questões na tua fala. Uma é que as reuniões de colegiado sempre foram divulgadas para o CAJOR e divulgadas para os professores, e que apesar de o colegiado ser composto de determinadas cadeiras com direito a voto, todo estudante de jornalismo tem direito de participar da reunião. Sempre. Ele pode, inclusive, falar na reunião a sua opinião, a sua ideia. O que ele não pode é votar. Porque os estudantes têm direito a um voto. Mas ele sempre pôde se manifestar. Quer dizer, jogar essa responsabilidade de, eu só fiquei sabendo por causa da Rádio Corredor, tem sim uma parcela de responsabilidade de uma falha de comunicação por parte da coordenação do curso, talvez por parte da FIC, por parte do CAJOR, mas tem também uma parcela de responsabilidade sobre a falta de interesse e participação do estudante nessas atividades. Cabe ao estudante também perguntar, procurar, seja para o professor, seja para o coordenador do curso, seja para o representante do CAJOR, quando é que vai ter reunião? Vamos discutir o quê? Então, eu acho que, jogar a responsabilidade no ombro apenas de um é passar pano para os demais. Acho que sim, a coordenação pode ter falhado nesse processo, porque deveria utilizar mais canais e fazer mais informações chegarem aos estudantes. E aí eu faço meia-culpa e vou procurar conversar com os demais professores para ver que canais a gente vai utilizar para, digamos assim, difundir melhor as informações que são relativas ao curso de jornalismo. Agora, dizer que a culpa é só de um lado e não é de outro, aí eu acho problemático. Bom, feita essa manifestação, Valdir. Professor, desculpe interromper, porque a minha pergunta é um pouco parecida com a da Ana, por isso que eu quis incluir antes de o senhor responder, né? Eu lembro que em 2019, né, assim que eu entrei na UFAM, já entrei no terceiro período, o bloco, a própria FIC ali, a faculdade, não tinha todas as salas com ar-condicionado. E isso não impediu que a gente estudasse presencialmente, né? Algumas turmas estudaram no bloco da FIC e outras naquele bloco que fica próximo, esqueci o nome agora, não sei se é ali de letras, mas algumas turmas ficaram por lá. E houve essa divisão, né? Não daria para fazer isso agora? Essa é a minha primeira pergunta, né? Ou seja, emprestar a sala. E a segunda pergunta envolve o próprio processo de contratação de uma empresa aí. Como o senhor falou, desde outubro, né, que já tem essa solicitação, já se sabe a respeito desses ar-condicionados. Então, eu queria saber como é que está essa parte mais burocrática da contratação, que fase está exatamente, né? Já que nós tínhamos uma previsão de retorno para fevereiro, não aconteceu, era em março. Só complementando a Ana, como a Ana disse, né? A gente só sabe, muitas vezes, só nos chega assim, adiou mais 30 dias. E é isso, não tem muita informação sobre, né? A gente, enfim, falta mesmo essa comunicação na faculdade de comunicação, né? É isso que eu queria colocar também. Duas respostas, então. Vamos lá. A primeira pergunta que tu fez era a respeito de poderíamos ter aula em outros blocos? Poderíamos. Tanto é que nós temos hoje o professor Robert, que dá aula de oficina de leitura e produção de texto, e ele é o diretor da FLET. E a Faculdade de Letras tem salas de aula funcionando. Então, ele ministra a aula presencialmente. Isso criou, inclusive, um murmurinho, né, um buzz no corredor,
de por que o cara da FLET pode dar aula e o professor da FIC não pode. Porque da FLET decide sobre a FLET e porque da FIC decide sobre a FIC. Então, eu não posso subordinar um professor, eu e a FIC não pode subordinar um professor de outro departamento às nossas decisões. O que a gente pode é dizer, a decisão foi tomada em âmbito de FIC. Então, por mais que o Rafael não concorde, ele precisa aderir. Porque esse é o processo da democracia. Por mais que eu seja voto vencido, se venceu a outra ideia, eu preciso fazer cumprir. Eu, Rafael, tinha colocado lá aulas híbridas. Eu estava louco para encontrar os estudantes, para ir com a câmera na mão, fazer boletim, fazer uma série de coisas. Fui voto vencido. E por que eu fui voto vencido? Porque até agora a gente falou de sala de aula, mas os laboratórios também estão com problema de ar-condicionado. Laboratório de TV, inclusive, que tem o ar-condicionado funcionando na sala do Ellison, mas não tem no lugar lá onde a gente ocupa com as câmeras. Tá? A respeito, qual era a segunda pergunta? Como está o trâmite? Hoje nós temos uma empresa contratada, ela já fez o diagnóstico dos ar-condicionados que precisam ser comprados, daqueles que podem ser consertados, só que agora estão no processo de licitação para a compra do ar-condicionado. Isso pode demorar até, 3 meses. Estou chutando aqui um prazo. Então, me parece que há uma mobilização da FIC para uma mudança de postura. Que há uma mobilização indicando que voltamos ao presencial, tendo estrutura ou não, e vamos pressionar a UFAM para que nos dê a estrutura para manter essas aulas. Me parece que é esse o caminho que a FIC está tomando agora, diferente do que tomou anteriormente, que era não voltamos enquanto não tivermos estrutura. Não deu certo essa estratégia, mudamos a estratégia e parece que agora teremos uma outra atitude, um outro posicionamento em relação ao UFAM. Ficou claro, Valdir? Essa segunda, sim, professor. Mas a primeira, o senhor, como o senhor colocou, né? Só não usou a palavra impor, mas foi uma similar. De impor algo à FLET, por exemplo, para usar as salas deles. E eu não me referi exatamente a isso, né? Impor, mas ao diálogo. Está tendo confusão. Confusão. Está tendo confusão, porque eu disse que a gente não pode impor nada finalizar, ao professor da FLET. Não, sim, mas na verdade a minha questão é o seguinte, a FIC, ela não pode solicitar, né, de alguma faculdade, dialogar, tentar, né, emprestar alguma sala, existe essa possibilidade, como já aconteceu em 2019? Então, se pode, aconteceu essa iniciativa? Aí não sei, tem que perguntar para o diretor da FIC. Tudo bem, obrigado. Quando eu perguntei, a resposta foi, já fizemos esse estudo e não foi possível. Eu questionei, por exemplo, não podemos usar as salas de aula do direito porque o direito determinou que as aulas deles serão remotas até o final de 2021 e que só discutirão o retorno ao presencial a partir de 2021. A resposta que eu obtive. O pessoal do direito optou por isso porque as salas de aula deles também estão sem condições de abrigar as aulas. Estão com problemas de ar-condicionado. Bom, aí eu me dei por vencido. As alternativas que eu apontei já foram pensadas, já foram avaliadas, já foram descartadas. E aí foi exatamente nessa discussão que eu disse, bom, eu não tenho informação suficiente para tomar um posicionamento, então eu me abstenho. Mas, sim, a FIC poderia negociar para conseguir salas de aula em outros blocos, em outros cursos, em outros departamentos. E o que eu quis dizer é que a gente não pode impor a um professor da FLET que ele não dê aula presencial, porque essa é uma decisão da FIC, que diz respeito aos professores da FIC. E não podemos impor uma decisão da FIC sobre um professor da FLET. Foi isso que eu disse. A imposição é exclusivamente sobre o sistema de ensino do professor. Com relação às salas de aula, sim, poderíamos ter negociado.
Por que não foi, ou se foi, não sei, porque não passa pela instância do coordenador de curso. É coordenação administrativa e direção da FIC. Mais alguma questão endereçada a mim? Pessoal, se vocês quiserem se manifestar, é só levantar a mão que a gente vai seguir a ordem. Se ninguém tem mais nada para me perguntar, as gurias estão, a Cecília e a Andrea estão como anfitriãs, então eu vou me retirar para deixar vocês conversarem a respeito daquilo que acharem conveniente, ok? Certo, professor. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, professor. Tchau. Boa noite, professor. Professor, obrigada. Então, pessoal, a gente tem... Diga.